Então, acabamento superficial. Coloquei aqui uma foto, né, uma imagem aqui, né, que mostra a medição de rugosidade, né? Então, notem que nessa superfície aqui, ó, que foi fabricada, né, uma superfície que foi fabricada por um processo de fabricação. Notem que ela tem um perfil, né? Ela tem aqui, ó, um perfil que nós vamos falar sobre ele hoje, que é um perfil de rugosidade, né? Ele tem aqui as marcas, né, de avanço da fabricação, né? Aqui vocês podem ver também, ó, superfície. Então esse acabamento superficial ele tem uma importância muito grande e nós vamos nos deter a entendê-lo hoje. Então a importância do acabamento superficial ela vai aumentar à medida com que cresce a precisão desses ajustes de peças. Então, nós vamos ver que quando a solicitação, né, de precisão do ajuste aumenta, nós vamos ter que tomar mais atenção com o acabamento da superfície. Vocês podem ver aqui algumas fotos, né, que eu coloquei algumas peças que são fabricadas, então nós vamos ter que nos preocupar também com esse acabamento da superfície. Se esse acabamento está bom ou ele está ruim, tá bom? Então, a precisão dimensional, que é a exatidão, né? Esse termo precisão aí não confundo com o termo precisão que nós vimos lá na parte 1. É exatidão. É exatidão das peças reais em comparação com a projetada, com as dimensões projetadas. E também a forma e a posição, elas não são suficientes para garantir a funcionalidade desse par, desse acoplamento, desse sistema, desse conjunto mecânico. Então, os diferentes processos de fabricação, eles vão dar diferentes acabamentos superficiais. Nós vamos ver que a fundição, a conformação mecânica, são processos mais primários. Eles vão estar a gente vai ter peças mais brutas, né? E a usinagem, como é um processo subtrativo, um processo que envolve remoção de material através de uma ferramenta de corte, cisalhando o material da peça, removendo o material por deformação plástica, por cisalhamento, nós vamos conseguir acabamentos superficiais bem melhores, tá bom? Em usinagem, bem melhores do que os outros processos de fabricação primários, né? Então, dependendo do processo de usinagem também, nós vamos ter diferentes acabamentos, né? Vamos ter um acabamento melhor, um acabamento pior, né? Então, as superfícies, por mais que elas sejam perfeitas, né? Por mais que a gente olhe aqui e a gente ache que está tudo perfeito, bonitinho, mas não. Existe, né? Erros, desfios, irregularidades. E esses erros, esses desfios, essas irregularidades, elas vão ser classificadas em duas categorias: erros macrogeométricos e erros microgeométricos. Os erros macrogeométricos, eles são os erros de forma. Eles são, né, o que nós vimos na aula passada. Vão estar relacionados com as tolerâncias geométricas, né? Então, eles são verificáveis por instrumentos de medição. Inclusive, nós até vimos, né? Nós conversamos um pouquinho sobre o relógio comparador e vimos que o relógio comparador ele é um instrumento, né, que ele vai ser usado em muitas situações para fazer medições de desvios de forma, para estimar, né, se os desvios da peça estão de acordo com a tolerância geométrica. Mas nós podemos usar outros instrumentos convencionais, né, projetor de perfil, micrômetros, tá bom? Então, esses erros de forma eles incluem ondulações, ovalização, desvios de retilaneidade, de planicidade, de circularidade, de cilindricidade. Então, são desvios da forma, da geometria do material, tá bom? E eles são, né, formados, né, devido, né, às limitações que nós temos. Nós falamos um pouco sobre isso também na parte de tolerâncias dimensionais. Então, nós temos limitações da máquina ferramenta, erros da máquina ferramenta, desvios da peça, a peça não é perfeita, nós temos desgastes das guias da máquina, nós temos a fixação errada. Coloquei aqui para ilustrar, né? A máquina ela é uma variável, né? Fixação errada, né, da peça, né? Então, eu vou ter, né, erros de forma, devido a esse meu erro de fixação, distorções devido a tratamentos térmicos, né, que vão distorcer ali a geometria da peça, tá bom? Vibrações. Então nós vamos ter um desvio, esse erro macrogeométrico, esse desvio ou erro de forma, ele vai ser caracterizado por essa linha aqui, ó, essa linha vermelhinha aqui, ó, tá bom? Então nós vamos conseguir, passando o relógio comparador aqui, conseguir enxergar esses erros que são erros macrogeométricos. Então esse nome macro
macrogeométrico, ordem de grandeza macroscópica e geométrico de geometria, são erros que a gente consegue captar com esses instrumentos convencionais. Então, o relógio comparador nós tínhamos que ele tem uma resolução de 1/100º do milímetro. Então, nós conseguimos, né, fazer medições de ondulações, de desvios de forma usando o relógio comparador, tá bom? Mas os erros microgeométricos são esses azulzinhos aqui, ó. Daqui, ó. Notem que esse perfil aqui, ó, em azul, é o perfil de erros microgeométricos. Eu vou falar já já para vocês. Então, esse erro microgeométrico aqui, ó, que são essas reentrâncias, né, essas irregularidades aqui, ó, elas não são captadas por um relógio comparador. O relógio comparador ele não tem a capacidade de conseguir enxergar. Esse perfil aqui em azul é um perfil mais parecido com o perfil real. Se nós tivéssemos um zoom nos nossos olhos, se a gente olhasse para aquela superfície, a gente veria uma coisa parecida com esse azul aqui. Só que o relógio comparador ele não consegue captar essas reentrâncias, então ele vai captar essa linha aqui laranja, tá bom? Que é um desvio de macrogeométrico. Então, os desvios microgeométricos, eles são relacionados com essas irregularidades que eu mostrei ali, ó, em azul. Então, pequenas saliências ou retrâncias que vão caracterizar uma superfície. Então, nós chamamos isso de a famosa rugosidade. Vocês já escutaram, vão escutar durante aí, quando vocês falarem de engenharia mecânica, vocês vão ouvir falar de rugosidade. Então, rugosidade é nada mais, nada menos do que esse conjunto de irregularidades, que são irregularidades que estão caracterizadas como um erro microgeométrico. O relógio comparador ele não consegue enxergar aquelas reentrâncias, são muito pequenas, tá bom? Então, a especificação do acabamento superficial ela é importante, ela é fundamental, na verdade. Quando eu estiver trabalhando com atrito, desgaste, corrosão, estiver preocupado em dar uma aparência final, vedação de peças, né? Resistência à fadiga, transmissão de calor, propriedades óticas, escoamento de fluido. Vamos ver aqui. Superfície de medição. Alguns exemplos aqui que eu coloquei. Ó. Aqui ó, nós temos uma operação chamada brunimento, que é feita na camisa do motor, tá bom? Então, essa aqui é uma operação de usinagem, né? É um processo abrasivo de usinagem. Nós temos isso lá na fabricação 1. Então, esse brunidor, ele tem pedras abrasivas que né, ele vai gerar, né, esse perfil aqui, ó. Esse perfil de acabamento, né? Então, ele vai fazer como se fosse esses fios, né, aqui. E isso aqui é muito útil na lubrificação aí da camisa do motor, porque o óleo lubrificante ele vai caminhar por esses sulcos, né? Então, a rugosidade, né, o acabamento superficial, melhor dizendo, ele vai ser crucial, né, para essa operação. Né? Aqui tem uma foto que mostra, né, a superfície real. Tá bom? Aqui é esquemático e aqui é real. Tá bom? Quando eu estou trabalhando, né, pensando aqui numa prótese, né, eu também vou ter que me preocupar com a questão de acabamento superficial dessa prótese, né, aí para ser implantada aí no nosso paciente. Se eu estiver trabalhando também com tubulações, né, pensando em escoamento de fluidos, né, eu coloquei aqui só para ilustrar, né, pensando numa tubulação, a rugosidade da parede interna vai influenciar esses erros microgeométricos, essas irregularidades, elas vão influenciar ali no escoamento do fluido, tá bom? Então, quanto mais lisa a minha superfície, quanto menor a rugosidade, melhor, tá bom? Aqui ó, nós temos um bloco padrão, ó, um bloco padrão também, né? A rugosidade dele tem que ser uma rugosidade muito boa, porque esses blocos padrões aqui, muitas das vezes eles são usados, na verdade a gente compra um jogo, né? A gente compra um jogo de blocos padrões, e esses blocos padrões eles têm ali o valor, né, da dimensão, do comprimento dele, 90, né? Então, se eu quiser 91, não vai ter um bloco lá padrão de 91. Acho que saiu aqui, né, pessoal? Perdão. Desculpa. Não vai ter um bloco padrão de 91, né? Deixa eu voltar aqui. Só um instante. Saí sem querer.
Isso. Então, o bloco padrão de 91 não existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o de 90 e vou colocar aqui o de 1 do lado e for vai ser ali a união dos dois, né? E como a rugosidade desse corpo padrão ela é muito baixa, eles vão conseguir se unir. E eu vou ter ali um bloco padrão novo, entre aspas, com 91 milímetros, tá bom? E motores, né? Também é muito importante o acabamento superficial, do pistão, do firabrequim. Pensando em aparência, né, a panela, né, a panela ela passa por um polimento final, né, para diminuir a rugosidade e ela ter ali uma aparência melhor, né, mais brilhosa, né, para a gente poder conquistar o nosso cliente, né. Então são alguns exemplos práticos que vão demandar, né, ali a questão do acabamento superficial. A gente vai ter que tomar atenção para isso, tá bom? Então, da onde que vem esses desfios, né, microgeométricos, né? Eles vêm da própria fabricação, né? A fabricação do nosso componente, né? Pensando na usinagem, que talvez seja mais intuitivo, se nós pensarmos aqui numa operação de torneamento, uma ferramenta de corte, ela vem aqui com um avanço, né? F, e aqui rotaciona, né? Então a velocidade de corte está para cá, VC. Aqui nós temos VF, né, que é a velocidade de avanço, e aqui nós temos o AP, né, que é essa distância assim aqui, a profundidade de corte, tá bom? Então, esse avanço, que a velocidade de avanço, na verdade, é o avanço que multiplica a rotação, esse avanço, na verdade, o que acontece? Se nós pensarmos, olha só o que eu vou falar para vocês, se nós pensarmos que a ferramenta, que a peça está parada, pensei, ó, a peça que rotaciona, e a ferramenta está parada, só rotacionando aqui na direção do avanço, perdão, translandando na direção do avanço. Se eu parar essa peça e imaginar como se a ferramenta que rodasse, que girasse, essa ferramenta ela ia fazer, como ela rotaciona e ela avança para cá, ela vai fazer como se fosse uma rosca, né? Não sei se vocês captaram aí a ideia. É meio, talvez, sutil vocês perceberam o que eu falei agora, né? Se eu fizer um movimento relativo, aqui que está rotacionando na prática, se eu parasse, tirasse a rotação e transferisse a rotação para a ferramenta, mas só que a ferramenta também avança aqui. Então ela vai fazer, na verdade, ó, a ferramenta ela faz, ó, é como se fosse uma rosca que a ferramenta faz. Como o avanço é muito pequeno, não aparece, né? Visualmente. Geralmente esse avanço é pequeno, tá bom? Então o que acontece? Quando essa ferramenta ela passa, essa ferramenta aqui, ó, ao olho nu também a gente não consegue captar, mas ela tem ela não é como é que eu posso falar, perfeitamente reta, né? Aqui a ponta dela, ela tem um raio de arredondamento, que é esse R, tá bom? Então esse raio de arredondamento, ó, ele vai gerar essas irregularidades, ó. Isso aqui é a rugosidade, tá bom? Então a rugosidade, vocês podem até perceber aqui, ó, nessa região aqui, ó, que foi usinada antes, ó, vocês conseguem perceber que o avanço, ó, as marcas de avanço estão bem aparentes, porque o avanço aqui era bem maior, né? Então aqui ele está usando um avanço menor, está num acabamento, né? Então aqui o avanço maior, a gente consegue até enxergar, ó, os sucos dados pelas marcas de avanço, tá bom? Inclusive a gente consegue até calcular, isso é um cálculo que a gente faz, da rugosidade teórica, né? Então a rugosidade máxima aqui teórica, a gente chama de rugosidade teórica porque ela é feita através de um cálculo. Esse raio da ferramenta a gente consegue, né? Lá no catálogo da nossa ferramenta. Ou no próprio código, né? A ferramenta tem um código, a gente tem lá o número que. Um dos números do código representa esse raio de arredondamento. Então, se eu sei o avanço que eu estou usando, eu consigo calcular a rugosidade teórica, tá bom? Então, essa rugosidade ela provém da fabricação. Então, na prática, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Era para aparecer aqui. Isso, apareceu. Então, na prática, eu vou ter uma superfície que ela vai ter esses sucos, tá bom? Que são as marcas lá da fabricação, certo? Então, se eu pensar agora e fizer um corte ó, nessa vista aqui A, ó, pegar essa vista A, notem que é um corte transversal às linhas de avanço. A linha de avanço está para cá e eu fiz um corte transversal. E eu enxergar aqui, ó, eu vou ver o que? Eu vou ver ó, que vai existir uma ondulação. Ó. Essa ondulação aqui, na verdade, que eu consigo enxergar a olho nu, ó, é um desvio
Nem sempre eu consigo enxergar olho nu, né? Mas eu consigo captar isso com os instrumentos convencionais, né? A gente vai ver que existe uma ondulação, é um desvio macrogeométrico. Macro, tá bom? Eu tô falando de ondulação aqui, ó. Então eu tenho um espaçamento entre ondulações e eu tenho aqui uma altura. Só que agora se eu pegar um pedacinho dessa ondulação aqui, um pedacinho desse perfil, aqui em B, e der um zoom nele, eu vou enxergar isso aqui, ó. Eu vou enxergar que dentro dessa ondulação vai ter um desvio microgeométrico. Ó. A ondulação é um desvio macrogeométrico. Só que se eu der um zoom aqui nesse B, eu vou ver que existe um perfil de rugosidade, que é um desvio microgeométrico, que eu não consigo captar com o relógio comparador. De picos e de vales, né? Então eu posso também caracterizar um espaçamento, as rugosidades, né? Uma linha de centro, vamos ver isso daqui a pouco, um cutoff. E esse perfil de rugosidade é o que nós vamos estar mais interessados na aula de hoje, tá bom? Então não confundam o perfil primário com um perfil de desvio microgeométrico, tá bom? A ondulação e aqui nós temos a rugosidade. Então a norma NBR ISO 4287 ela especifica, né, termos, definições, parâmetros para a determinação do estado da superfície, rugosidade, ondulação e perfil primário pelo método do levantamento do perfil. Né? É uma das normas que a gente usa para falar de rugosidade. Existe uma terminologia que nós vamos conversar aqui, vai ser importante a gente conhecer. A primeira é a superfície real. A superfície real é a superfície que é resultante, né, do processo de aplicação. Então nós usinamos, nós temos ali a superfície real, é a verdadeira, né? Seria a superfície real. Só que nós temos também uma superfície geométrica, né? No projeto, essa superfície não tinha essas reentrâncias aqui, não tinha essa rugosidade, não tinha esse perfil. A superfície real, ela não tem erro de forma e não tem erro nem macro nem microgeométrico. É uma superfície perfeita. Obviamente, né, esse conceito não existe na prática, né? Isso aí é um conceito mais para referenciar, mais filosófico mesmo. A gente vai ter a superfície real, que seria uma superfície perfeita e ideal. E nós vamos ter a real, que foi fabricada, tá bom? E nós temos a superfície efetiva. A superfície efetiva é a superfície quando nós usamos instrumentos, nós vamos ver daqui a pouco quais são os instrumentos que nós utilizamos para medir rugosidade, medir ali os desvios, né, macro e microgeométricos. E essa superfície efetiva é a superfície que é obtida através desses instrumentos, tá bom? Não caiam na tentação de achar que essa superfície efetiva seja igual à superfície real. Talvez seja é uma tentação a gente achar que é igual, né? Mas não é. Lembre que nós estudamos que nós temos erros e incertezas de medição. Então, essa superfície efetiva, ela vai ser a superfície dada pelo instrumento. Claro, né? O instrumento ele vai se esforçar. Seria ideal. Se eu tivesse um instrumento perfeito, ele daria essa superfície real. Mas ele vai ter erros, né? Especialmente quando nós medimos o contato. Então ele vai estar numa superfície efetiva para nós. E nós podemos também agora traçar a ideia de perfil real, de perfil geométrico e perfil efetivo. Então vamos entender essa ideia de perfil real, geométrico e efetivo. Então o perfil real é a interseção da superfície real com um plano perpendicular à superfície geométrica. Então o que é a superfície geométrica? A superfície real seria essa superfície aqui, ó. Tá aqui, essa aqui, ó. Seria real. Então tá aqui embaixo é porque é como se ela fosse perfeita, como se fosse um corte, perfeito e estaria ali uma superfície lisa, né? Sem desvios de forma macro e nem microgeométrico, tá bom? Então o perfil real é essa interseção dessa superfície real tá aqui, ó, com um plano perpendicular, que é isso aqui, ó, a essa superfície geométrica. Então, se eu usar esse plano aqui perpendicular, ó, que eu estou desenhando aqui, ó, e fizer um corte aqui, eu vou enxergar
um perfil de superfície. E então, eu vou usar, eu acho que essa imagem aqui ficou um pouco difícil, né, de a gente entender, né? Seria mais ou menos assim, ó. Pensem como se estivesse fazendo um corte num plano aqui no meio dessa peça. Cortando aqui no meio. Ficou feio, mas cortando aqui no meio. Deixa eu tentar fechar aqui, ó. Você tem um corte aqui, ó, certinho, ó, de um plano. E eu enxergar esse perfil que gerar aqui, ele vai gerar um perfil assim, ó, nessa superfície real. Então, esse seria o perfil real. Seria o perfil da superfície em relação a esse plano perpendicular, tá bom? Se eu fizer esse mesmo corte aqui, ó, eu vou ter o perfil geométrico. Se fizer o corte, eu vou ter o perfil geométrico. Obviamente, o perfil geométrico vai ser uma reta, porque a superfície ela é horrível, né? Minha reta aí, mas tudo bem. Pessoal, saiu aqui de novo, desculpa. Hoje eu estou com dificuldade aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu estou errando aqui na hora de apagar o pincel. Vamos lá. Prestar mais atenção aqui. Ok. Então, obviamente, o perfil geométrico vai ser o perfil ideal, vai ser uma reta. Não vai ter rugosidade, não vai ter desvio de ondulação, não vai ter desvio de forma, tá bom? O perfil real vai ser o perfil com desvios de forma e rugosidades, né? O perfil geométrico vai ser o perfil perfeito, né? E o perfil efetivo seria, né, o perfil que é dado pelo instrumento de medição, que não vai ser igual ao real, mas ele vai ser próximo, tá bom? Vai ser próximo do real, vai ser o perfil efetivo. Esse perfil efetivo aqui vai ser o que vai ser devolvido lá pelo nosso instrumento de medição, que nós vamos utilizar para medir a nossa rugosidade, tá bom? Então são características. Então nós temos uma superfície, mas nós vamos medir perfis dessa superfície, tá bom? Através aí dos nossos instrumentos. Então, nós temos aí mais alguns conceitos da irregularidade da superfície, são essas saliências, essas reentrâncias, né, da rugosidade. Nós temos o passo das irregularidades, que são as distâncias entre as saliências mais pronunciadas do perfil. Então, vocês podem olhar aqui, ó, que nós temos, ó, notem essa superfície aqui, ó. Essa superfície aqui, X, ao olho nu, ela tá bonitinha. Mas se nós olharmos, passarmos um relógio comparador aqui, fazer aqui um desvio, medir o desvio de retitude, nós vamos ver que ela vai ter, ó, ela vai ter uma ondulação. Notem aqui, ó. Percebam que ela tem uma ondulação? Então eu consigo, inclusive, ó, medir o passo dessas irregularidades, ó, dessa ondulação. Aqui é o D2 aqui, ó. É o passo dessa ondulação, tá bom? E se eu enxergar, isso aqui é um desvio macrogeométrico, a ondulação, macrogeométrico. Se eu passar um rugosímetro, eu vou gerar um perfil efetivo da superfície. Então eu vou conseguir agora enxergar a própria rugosidade. Então notem que eu tenho também um passo da própria rugosidade, que é o D1 aqui, tá bom? Que é um desvio microgeométrico, tá bom? Essa rugosidade aqui a gente não enxerga lá com o relógio comparador, tá bom? Então, o perfil da rugosidade é o perfil obtido pelo instrumento depois que a gente vai fazer o que nós chamamos de filtragem da ondulação. Porque o que acontece? Ó? Quando nós trabalhamos com o rugosímetro, que eu vou falar daqui a pouco, que é um instrumento que a gente faz medição de rugosidade, ele vai medir, notem aqui, ó, isso aqui nós temos o perfil efetivo. Lembram lá que eu falei do perfil real, geométrico e efetivo? O perfil efetivo é o quê? É o perfil da superfície real dada pelo instrumento de medição. Ele não é o real, mas ele modela o real. Ele é bem parecido com o real, tá bom? Notem que nesse perfil aqui, ó, nós conseguimos até olhar, ó, a ondulação. Ó, percebam aqui, a gente consegue identificar a ondulação, porque a rugosidade ela vai medir, o rugosímetro vai medir junto com essa ondulação. Então nós utilizamos um filtro, porque nós não queremos, quando nós estamos trabalhando com rugosidade, nós não estamos preocupados com ondulação. Nós não queremos estudar ondulação, não queremos medir ondulação, nós queremos medir rugosidade. Então nós usamos esse filtro, que pode ser um filtro mecânico ou até um filtro matemático, para a gente poder planificar, entre aspas, né? E a gente fazer aqui o perfil de rugosidade final. Então, perfil efetivo,
perfil de rugosidade. Notem que nós fizemos a filtragem da ondulação e agora nós temos o perfil de rugosidade sem a ondulação, tá bom? É esse perfil aqui que nós utilizamos da prática, tá bom? Nós usamos aí uma filtragem e nós temos aí o nosso perfil final. Então tá aí, ó, o rugosímetro, né? Talvez aí seja o nosso último instrumento, né, do nosso curso que nós vamos falar. O rugosímetro, ele é um aparelho eletromecânico que ele é muito utilizado. Não sei se vocês já ouviram falar dele, se já trabalharam com ele, se tem contato com rugosímetros, mas ele serve para medição de rugosidades de superfícies, né? Eu coloquei essa imagem aí da Mitutoyo, bem interessante, né? Que mostra, né? Mostra aqui um rugosímetro da Mitutoyo. Então o rugosímetro, ele é esse instrumento aqui, ó, que ele tem, né, esse apalpador e ele tem essa unidade de avanço. Então essa unidade de avanço ela vai se deslocar nesse sentido, né, longitudinal. Então nós vamos posicionar aqui, ó, mostra um exemplo bem interessante de medição de rugosidade. Então ele vai se movimentar nesse sentido para fazer a leitura da rugosidade ali no comprimento. E nós vamos ter, né, aqui ele tem aqui uma unidade que inclusive aqui ele mostra, né, ele imprime, né, ó, ele imprime aqui um relatório, ó, os parâmetros de rugosidade, vamos ver daqui a pouco. Aqui ele está mostrando aqui o RA. O RA é 2 micrômetros, né, aproximadamente, e ele tem aqui inclusive o perfil. Ó. Note que o perfil aqui já está filtrado, né? Passou pelo filtro aí do rugosímetro e a gente consegue avaliar, né? O rugosímetro ele consegue avaliar esses parâmetros de rugosidade, tá bom? Então, o rugosímetro ele tem um apalpador, né? Ele tem um apalpador que vai fazer a medição da rugosidade. Então, lá no relógio comparador eu mostrei para vocês, ele tinha ponto de contado, aqui nós temos bem parecido. Esse apalpador, ele pode ser feito de diversos materiais, pode ser feito de diamante, inclusive, e ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai passando, vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele vai passando na superfície e ele vai subindo e descendo. E a gente consegue captar, através desse sistema do rugosímetro, captar aqueles desvios microgeométricos, porque essa ponta, ela tem esse apalpador ele tem uma ponta muito pequena. Aqui é uma foto ampliada, né? Aqui, acho que é 50 microns, né? Esse tamanho aí. Então notem que a ponta dele é menor do que 50 micrômetros, né? Tá bom? E ele vai fazer esse deslocamento aqui, ó, nesse sentido, subindo e descendo, tá bom? E o resultado final nós vamos ter isso aqui, ó, que é o perfil de rugosidade já filtrado, tá bom? E com esse perfil nós podemos ter diversos parâmetros, né, que é o RA, o RC, o R máximo, o RT, tá bom? O RA é o mais utilizado na indústria e na pesquisa também, mas a gente vai ver que existem outros também que vão somar para a nossa ideia da superfície. Beleza? Bem legal essa foto, gostei demais. Vamos seguir aqui. Então, tá aqui um rugosímetro, né? Outro rugosímetro, ele já traz aqui o resultado, né? Digital. Aqui a gente consegue olhar, ó, como é que ele funciona. Então ele desloca. E aqui nós temos, ó, mostrando aqui a ponta, né? Ó, 2 micrômetros, né? Então essa ponta ela tem que ser pequena, porque se ela fosse grande, se fosse 2 milímetros, por exemplo, ela não ia conseguir penetrar nas irregularidades. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aí eu não conseguiria medir a rugosidade. Eu ia conseguir só medir o desvio macrogeométrico, tá bom? Então tá aqui, ó. Essa ponta aqui, ó, ela tem que ser de 2 micrômetros, 5 micrômetros. Por quê? Porque quando a gente vier trazendo o rugosímetro, ó, aqui nós temos a ponta dele, o apalpador. Notem que aqui nós estamos falando de desvio microgeométrico, tá bom? Microgeométrico. Então, esse apalpador ele vai conseguir, ó, penetrar, ó, e ele vai conseguir penetrar, ó, nos vales e também fazer estimativa do pico, tá bom? Então notem que o perfil de rugosidade, na verdade o perfil efetivo, que está aqui em vermelhinho, ó, ele não é igual ao perfil real. Notem ó, que ele não é igual ao perfil real. Ele não é igual. Ele tem aí um erro, tá bom? Mas ele é bem próximo do perfil real. Então se aumentar esse raio aqui dessa ponta do apalpador, eu vou ter maior dificuldade de penetrar nesses vales, tá bom? E eu vou ter maior dificuldade de avaliar a minha rugosidade.
Quando a gente vai medir rugosidade, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. A gente não pode medir a rugosidade de qualquer jeito. Porque pensem aí, ó. Aqui nós temos uma superfície que foi usinada e as marcas de avanço estão aqui, ó, nesse sentido horizontal. Então, se as marcas de avanço estão aqui no sentido horizontal, eu tenho que fazer a medição da rugosidade aqui, ó, em A, transversalmente. Porque se eu fizer aqui no mesmo sentido aqui em E, ó, olha o que vai acontecer. Não vai ter perfil nenhum. Não vou ter perfil. Então, o perfil que eu quero ler é esse aqui, ó, o A, tá bom? Então, nós sempre trabalhamos de forma transversal quando a gente quer medir a rugosidade. E aqui nós temos, ó, um exemplo que mostra essa problemática aqui, ó. Eu tenho um apalpador com um raio da ponta de 2,5 micrômetros e de 12,5 micrômetros, tá bom? Notem aí, ó, que a ponta, o apalpador com raio de ponta maior, ele faz esse trajeto tracejado aqui, ó. Ele não consegue, olha, ó, como a ponta dele é muito grande, ó, ele não consegue penetrar aqui nesse vale. Então ele consegue até penetrar aqui, ó, mas ele não chega aqui. Perceberam aí, ó? Ele vem aqui, ó, e passa aqui, mas não chega aqui embaixo, porque o raio da ponta dele, ó, é 12,5. Então o perfil de rugosidade desse perfil aqui, ó, vai ser essa linha trasejada. Agora, se eu usar um apalpador com um raio de 2,5 micrômetros, ó, o raio vai ser bem menor. Eu vou conseguir penetrar aqui, ó. Consigo penetrar aqui. Mas notem que mesmo assim, esse perfil efetivo, que esse aqui, essa linha contínua, ela não chega lá no perfil real, ó. Perceberam aí, ó? Ela não chega no perfil real. Mas ela está uma estimativa bem melhor do que o meu ocupador, né, com um raio de 12,5, né? Vocês podem perceber claramente, né, que o perfil é bem mais próximo, o perfil efetivo, né, é bem mais próximo do perfil real, tá bom? Por isso que quando a gente vai trabalhar calculando erros e incertezas de medição, de rugosidade, né, nós temos que levar em consideração um parâmetro que entra no modelo, o raio, né, do apalpador, né, o raio de arredondamento do apalpador, tá bom? São algumas características técnicas aí da rugosidade, da medição, né, de rugosidade com contato. Então, outros aspectos técnicos que vocês vão ter que saber é o que nós chamamos de comprimento de amostragem, também conhecido como TOF. Então, o que é isso aí, né? Quando nós estamos medindo a rugosidade, nós geralmente medimos, né? Não é apenas um comprimento, nós medimos em alguns comprimentos, né? Então, nós temos aí 3 parâmetros que nós chamamos de L total, que é a distância total. Nós temos o comprimento de avaliação, que é esse LM, e nós temos aqui o cutoff, que é esse LE, tá bom? Isso aqui é tudo especificado por norma, tá bom? Então o que acontece? Eu faço medições de 7 intervalos, né? De 7 comprimentos. Eu descarto o primeiro, descarto o último e avalio a minha rugosidade por esses 5 do meio, tá bom? Então esse LE aqui ele tem que ser definido pelo operador antes de fazer a medição. Ah, quando é que vai ser esse LE aí? Não sei. A norma vai especificar, tá bom? Não pode também ser chutado, tá certo? Então, tá aqui, ó. Nós temos alguns exemplos aqui, ó, de seleção de comprimento, né, de amostragem, né? Então, qual é a variável, né, que vai nos dar para a gente saber se ele vai ser a rugosidade a rugosidade RA do nossa superfície, né? Então, como é que nós fazemos? Nós medimos a rugosidade, nós chutamos, né, um comprimento de amostragem, a gente avalia um valor de rugosidade. E se essa rugosidade tiver entre 0 e 0,1 micrômetros, né, nós vamos usar o cutoff de 0,25 milímetros, tá bom? Se for de 0,1 até 2, 0,8, né, milímetros, né? Seria esse LE. De 2 a 10, a rugosidade, né, 10 micrômetros, né, eu vou ter um 2,5, né, de cutoff, tá bom? Então, vamos imaginar aí que nossa rugosidade naquela foto lá que eu mostrei era 2 e alguma coisa, né? Então eu usaria o cutoff de 2,5. Então eu teria aqui 12,5, né, milímetros, né, para fazer a medição.
tá certo? Essa tabela aqui, ela mostra praticamente a mesma coisa, né? Tá aqui, ó, os comprimentos. Só que aqui ela mostra aqui um valor a mais, né? Ela mostra aqui o valor de RA de 0, né, até 0,02. E vai estar um cutoff de 8 centésimos do micrômetro, tá bom? Então, um exemplo prático, né, tá aqui, ó. Medição com contato, rugosímetro, né? Então, a gente fez aqui uma medição, deu aí 2,247 micrômetros. Então, nesse rugosímetro aqui, ó, rugosímetro mais sofisticado, né? Ele já traz para nós até a tabelinha, ó. Ele fala lá, ó, tá aqui, ó. Deu 2,2, então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. RA menor do que 10, né? Então ele vai usar aqui um valor de cutoff de 2,5 milímetros, né? Tá bom? Então tá aqui, ó. 2, tá aqui, ó, 2,5. Tá certo? Então ele já traz aqui para nós. Então a gente vai selecionando, né? A gente seleciona e ó, o RA e a gente seleciona aí o valor de cutoff. Então, se eu errar esse cutoff, ó, o que acontece, ó? Eu vou ter diferentes valores de parâmetros, né? Então aqui eu mostro, ó, que dependendo do cutoff que foi utilizado, né? Ele vai estar errando. Note que o RT, que é um parâmetro de rugosidade, ele muda, tá bom? Porque esse cutoff vai estar relacionado com o filtro aí de medição. Aqui eu coloquei uma foto para ilustrar, né, também, ó, aqui a medição de rugosidade de uma superfície, tá bom? Para ilustrar aí também. Então nós sempre vamos ter que nos preocupar com isso aqui, né? Com esse valor aqui do cutoff, tá bom? É um parâmetro importante para a medição de rugosidade. Então, falando de parâmetros de rugosidade, né, o mais famoso, mais conhecido é o RA, que é a rugosidade aritmética, né? Vamos tentar entender pelo menos esse RA aí, como é que ele funciona, tá bom? Os outros são parecidos, né? Notem aqui, ó, que nós temos nessa imagem aqui inicial, ó, nós temos um perfil microgeométrico, tá bom? Nós temos um perfil microgeométrico. Aqui nós temos uma superfície, um perfil efetivo, aí de uma superfície. Então esse perfil efetivo, ele tem aí picos e tem vales, né? Então o que acontece? O RA, ele é chamado de rugosidade média ou aritmética, porque ele é dado, né? É como se fosse um valor médio das áreas que estão, né, sobre, né, essa linha zero, né? Então o que nós fazemos? Né? Nós fazemos o conceito de integral, né? A integral, né? Tá aqui, ó, a integral, ela é a área sobre, né, sobre embaixo da curva, né? Então eu vou usar o módulo, né? Porque se eu fizer a integral disso aqui tudo, esse aqui vai estar positivo e aqui vai estar negativo, né? Então um vai cancelar o outro, né? Então eu coloco aqui o módulo, ou seja, eu estou jogando tudo para cima. Então tá aqui, ó, a linha de centro. Então é como se eu jogasse tudo para cima então eu calculasse a área, né? Agora de tudo isso aqui que está para cima e fizesse aí, igualasse, né? Essa área aqui calculada, essa área aqui é dada pela integral, eu igualasse com um retângulo cujo o comprimento seja o L e a altura é o RA. Então, pense aí como se fosse um retângulo com o comprimento L e a altura RA. Essa área aqui é a base vezes a altura, L vezes RA, ó, L que multiplica RA, se fizer aqui meio pelos extremos, ó, R vezes LA, vai ser igual a integral. O somatório de todas as áreas que estão aí embaixo da curva. Que se eu fizer a integral, vai ser a integral da função em módulo, porque está tudo para cima, que multiplica dx de 0 a L. Integração básica. Então, já que como eu quero calcular só o RA, eu jogo o L para baixo, né? Não sei se vocês entenderam aí a ideia. Mas, ou seja, esse RA é um valor médio, né, dessa área aí. Ó. Se eu tivesse toda essa área aqui positiva e fizesse um valor médio dessa área, nós teríamos, né, um valor de RA, que é uma grandeza média. Tá bom? Então, é uma grandeza interessante porque é uma grandeza média, a gente consegue ter uma ideia geral, só que como é uma grandeza média, nós temos essa dificuldade aqui, ó. Nós podemos ter diversos perfis da superfície com o mesmo RA. Então, notem que esses 4 perfis aqui, ó, são totalmente diferentes. Totalmente diferentes, ó. Mas eles têm o mesmo RA, porque a rugosidade RA é uma rugosidade média. Então, eu não consigo ter muita noção
da geometria, de como é que dá o estado da minha superfície, tá bom? Por isso que nós geralmente sempre associamos o RA com outro parâmetro, um parâmetro mais de amplitude, para a gente poder ter uma noção. Por exemplo, aqui nós usamos o R máximo. Então, perceba que apesar de o RA ser o mesmo, o R máximo é diferente. Ó. O R máximo aqui ó, é bem maior do que esse R máximo aqui inicial, tá bom? Então eu consigo ter uma ideia comparando aí o R máximo, mas o RA faz sentido de qual? Porque o RA é um valor médio, né? Se eu rebatesse essas áreas aqui, ó, essa área aqui ó, para cima, ó, e essa aqui também para cima, e somasse tudo e dividisse pelo comprimento, ia dar o mesmo retângulo em todos, entendeu? Então, isso ia dar o mesmo RA, mas a gente sabe que são superfícies diferentes. Dá o mesmo porque o RA é um valor médio, tá bom? Mesmo assim, o RA é muito utilizado no meio industrial, na pesquisa também. A gente sempre trabalha com o primeiro parâmetro de medição como o RA. Mas existem outros, né? Existe o R máximo, que é o valor maior, né? Valor das rugosidades parciais, dentro aí do meu percurso de medição. Então, notem aí ó, que eu tenho aqui os 5 cutoffs, e a maior variação foi aqui do terceiro cutoff. Ó. Então, esse valor aqui seria o meu R máximo, né? Seria esse valor aqui que está aqui no C3, tá bom? É um parâmetro interessante para a gente conseguir medir ali as diferenças, né? Que a gente não consegue medir com o RA, tá bom? Então, tá aqui a mesma ideia, né? Ó, tem 5 cutoffs. Então, eu tomei aqui o cutoff com o maior valor parcial, né? E esse valor vai ser o meu valor de R máximo, né? Então aqui nós conseguimos ver, ó, aqui um valor de medição, né, do R máximo numa superfície aqui que foi, né, fabricada, tá bom? Nós temos também o RT. O RT é outro parâmetro, né? Ele vai ser dado aí pelo máximo, né? Então não precisa ser no mesmo cutoff, é o máximo perfil do pico e o máximo perfil do vale. Então não precisa estar no mesmo cutoff. Então eu consigo medir aí essa grandeza, né, de rugosidade RT. E também tem o RZ, rugosidade média, que é uma média aritmética de 5 valores parciais aí dos cutoffs, né? E a gente soma e divide tudo por 5. Então existe uma gama de parâmetros de rugosidade que a gente pode ter, né, e a gente pode utilizar para fazer aí a estimativa aí desses desvios microgeométricos. Existe também a medição sem contato, né? Assim como a gente estudou, né, a inspeção com contato sem contato, a gente também pode ter perfilômetros, né? Instrumentos ópticos que a gente vai conseguir medir, inclusive, né, tridimensional, né? A gente consegue agora estimar 3D, né? A gente consegue agora enxergar a superfície bidimensionalmente e de forma tridimensional, tá bom? Usando aí perfilômetros ópticos, tá bom? Muito interessante também. A gente consegue ter uma noção, né, mais exata do que está acontecendo ali, o que aconteceu com o acabamento da superfície. Então existe uma norma, né, que eu também mandei para vocês, que é a 8404, que ela especifica, né, essas indicações de estado de superfícies nos desenhos técnicos, né. Então são símbolos que vão aparecer, né. Então o símbolo básico, né, esse símbolo aqui. Então a superfície usinada, né, tá aqui. Esse símbolo aqui básico com a bolinha, né, significa que essa superfície tem que permanecer do jeito do qual ela chegou, né? Não pode ter outro processo ali de fabricação. Eu posso ter também nessa linha aqui comprida para trazer alguma informação adicional. Eu posso ter inclusive os valores de rugosidade, né, associados no meu desenho técnico. Então eu coloquei aqui um exemplo ó, de uma ferramenta, né? Então aqui nós temos, ó, no desenho da ferramenta nós temos aqui a especificação. Esse trecho aqui da ferramenta, aqui, ó, da minha peça, né, melhor dizendo, ele tem que ficar, né, não pode ter remoção de material. E ele vai ser fabricado, né, por forjamento, né. Eu posso ter, inclusive, pessoal, especificar a rugosidade usando essas classes, ó, classes de rugosidades. Então, essas classes de rugosidades vão estar associadas com o desvio médio, né, o RA, tá bom? Então, quanto menor essa classe, né, menor o RA. Ou seja,
a superfície, né, tem uma qualidade melhor. Então, quanto menor o RA, menor os parâmetros de rugosidade, mais qualidade tem a nossa superfície. Então, eu posso, inclusive, estipular, ó, pelo próprio N6, né, ó, a classe de rugosidade de N6, ó, 0,8 micrômetros, né? Então, é uma rugosidade bem baixa, né? Bem baixa mesmo, tá bom? Então, eu posso especificar, né, com a rugosidade, né, 3,2, ou então com a classe de rugosidade. O N8 é 3,2 micrômetros, né? O N9, 6,3 e o N7, né, 1,6. Tá aqui, ó. Então, a classificação desses símbolos, né, eles podem, né, também ter outras significações, como vocês podem ver aqui nessa figura, né? Então, falou A de rugosidade, né? Então, naquela figurinha que nós tínhamos na aula passada, que era dos desfios. Então, notem que essa peça aqui, ó, que é uma peça de rolamento, né? Ela tem as três características. Notem aí, esse exemplo aqui ficou bem legal, porque ele mostra, ó, a gente tem tolerâncias dimensionais, que nós temos que estar preocupados, né, com as tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas, né, paralelismo, perpendicularidade, circularidade, batimento, tá bom? Então, tanto para forma, né, ó, a circularidade é forma, quanto, né, para aqui a circularidade de novo, quanto para elementos associados, né? O paralelismo, ó, tem a superfície, o datum, né? A perpendicularidade, ó, tem um datum, né? Tá aqui, ó. Batimento, né? Tá aqui o datum B, né? E além da tolerância dimensional e geométrica, tá aqui, ó, tolerância dimensional, ó, o H6 já está de 5. Nós temos aqui, ó, em vermelhinho, aqui a indicação de rugosidade, ó. Então notem aí, aqui ele deu aí o valor aí para nós, tá bom? Então a gente consegue identificar no desenho técnico também essas características de acabamento superficial. Então, B, ó, método de fabricação, fresar, fresamento, forjamento, né? O comprimento de amostragem, aquele cutoff, né? Eu posso especificar também, ó, aqui no C, tá bom? Coloco 2,5. Então eu já estou indicando, né, que aquele cutoff vai ser 2,5. Direção de estrias, né? Tá aqui em D, que são as marcas que vão ficar na superfície. Sobre o metal para usinagem, né? Então, quando nós trabalhamos com, aqui é o E, 2 milímetros, né? Então, quando nós trabalhamos com uma operação de desbaste, nós vimos isso lá em fabricação de assistida para o computador, nós sempre deixamos sobre metal, né? Lá no ciclo a gente deixa lá um valor, né, de sobre metal em X e em Z, né? Então, dependendo se for um ciclo de desbaste longitudinal ou transversal. Então, sempre que eu estou fazendo desbaste, eu vou deixar um sobre metal para acabamento, né? Então, eu posso indicar também aqui no meu desenho técnico. E também outros parâmetros de velocidade, né? Ó, eu quero um RT de 0,4 micrômetros, né? Então coloca aqui embaixo, ó, entre parênteses, né? Aqui embaixo aqui tá a minha seta, tá? Da minha linha aqui, ó. Bom, é o F. Aqui 2,5, RT entre parênteses. Beleza, pessoal? Então são indicações de acabamento superficial que aparecem em desenhos, né? É uma norma que tem, é a norma que eu coloquei no slide anterior, tá bom? Eu mandei para vocês também. Eu sugiro que vocês derem uma olhada, derem uma averiguada, né? Lá na norma também tem um perfil, os perfis de estria eu não coloquei aqui, tá bom? Mas eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada lá, tá bom? E para a gente finalizar, vamos falar um pouco de aplicações práticas, né? Talvez a gente ficou um pouco falando aí de tolerâncias dimensionais, geométricas, né? Mas falamos também a parte prática de aplicações. Vamos falar aqui um pouco também de aplicações de rugosidade, né? Então, a rugosidade está associada com o acabamento superficial da peça. Então, eu coloquei aqui duas tabelas que mostram aqui os valores médios, né, que a gente pode alcançar com o desfio microgeométrico, a rugosidade RA. Então, notem que na fundição e na conformação, nós temos, no geral, peças que vão ter uma rugosidade alta, né? Então, por exemplo, a fundição com molde em areia, né? A fundição com molde em areia, eu vou ter uma rugosidade relativamente alta, né? De 12,5 a 50, né? Então, tá aqui os valores, né, mais comuns, né? De 12,5 a 50.
Fundição em casca, né, eu melhoro um pouquinho, coquilha, né, fundição sob pressão um pouquinho melhor, tá bom? Cera perdida, né, chamada também de fundição de precisão, eu tenho também rugosidades melhores, né? Então, no forjamento, a mesma coisa, né? Então, nos processos de conformação mecânica, então na fundição, nós estamos vazando metal líquido, né? No molde, solidificando e fazendo ali a solidificação desse metal líquido vazado no molde. E na conformação, nós temos deformação plástica, né? Aplicando forças, pressões, tensões acima da tensão de escoamento. Então, nós vamos ter, né, aí também rugosidades um pouquinho maiores, né? Aqui, ó, aqui na laminação plana, né, nós temos aí rugosidades melhores, né, bem melhores, né. Então o cinzazinho aqui é o que a gente pode até alcançar, né. O ideal, o geral, né, está em preto, né, mas são rugosidades melhores na laminação, talvez já a exceção, né. E nós temos aí a extrução, estampagem, laminação de perfis, tá bom? Mas aqui nós temos, ó, então eu coloquei aqui uma peça fundida, né? Então se a gente olhar, né, ó, a superfície de uma peça fundida, a gente vai ver que ela tem um acabamento superficial, né, um pouco mais deficiente, né? E aqui nós temos o brunidor, né, que eu falei para vocês. Nós conseguimos ter operações de usinagem, no geral vão ter, no geral, né, elas vão ter rugosidades melhores, né? Então, existem os processos abrasivos que eles têm, né, uma ferramenta abrasiva. Então vocês podem ver aqui, ó, a pedra abrasiva, né? E esses abrasivos eles têm pequenas dimensões micrométricas e eles vão removendo material através ali dos grãos abrasivos. Então a gente consegue ter acabamentos superficiais bem melhores, né? Então existem inclusive alguns processos de usinagem que são processos voltados para dar o acabamento superficial da peça, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, o polimento, aqui, ó, polimento, lapitação, superacabamento, retificação, tá bom? Então, comparando aqui em usinagem, né, aqui é mais usinagem, né? Nós temos aqui a rugosidade máxima pelas classes, né, N1 N12, e nós temos aqui, né, ó, o serramento, as operações de usinagem mais brutas, né, o serramento, o aplanamento, né, nós temos aqui perfis, né, de rugosidade, né, maiores, né, classe aí N10, né, N6, né, furação, né, rebaixamento, alargamento, frechamento, prochamento, né, e nós temos aqui as operações que vão já passar aqui para a parte de acabamento, né, acabamento superficial. Então nós temos aqui, chegando aqui na lapitação, polimento, né, nós conseguimos chegar aí em rugosidades bem pequenas, né. Então a gente consegue, né, ter aí superfícies lapitadas, né, superfícies polidas, né, que vão ter ali a característica, né, bem mais de acabamento superficial bem melhor do que os outros processos, tá bom? Então, dependendo do processo de usinagem, nós vamos ter uma capacidade, né, de gerar ali uma rugosidade específica. Obviamente, você já deve também ter pensado aí, né, que quanto maior a minha rugosidade, melhor a minha rugosidade, melhor o meu acabamento superficial, mais caro é o meu processo. Então, geralmente, essas operações de superacabamento, né, de acabamento, polimento, eles vão ser bem mais caros, tá bom? Então, é proporcional. Quanto menor a minha rugosidade, mais encarece o meu processo de fabricação, tá bom? Para eu fabricar aquele produto vai ficar mais caro ainda, tá bom? Então, quero melhorar a minha rugosidade, eu vou ter que gastar dinheiro, né? Então, nós temos aí uma aplicação prática típica de fabricação mecânica, né? Comparando aí os processos de fundição, conformação e os processos de usinagem. Outras aplicações práticas aí, ó, nós temos aí lubrificação, né? Então, notem ó, que se a minha espessura de óleo, ó, o meu filme de óleo aqui, ó, ele tem uma espessura de 1,5 micrômetros, né? E aqui a minha rugosidade máxima, que eu medi lá com o meu rugosímetro, deu 2,5 micrômetros. Então, aqui eu vou ter uma lubrificação deficiente, porque eu vou ter, né, contato metal-metal, né? Então, eu vou ter uma lubrificação deficiente. Então, o ideal seria que essa altura aqui, ó, que esse filme de óleo, ele fosse, né, maior, né, do que a minha rugosidade, tá bom? Para que eu conseguisse, né, ter aí um filme de óleo e conseguisse fazer uma lubrificação mais adequada, mais interessante, tá bom?
Isso também está relacionado com o próprio perfil, né, pessoal? Se o meu perfil ele tiver mais vales, vai ser mais interessante também, né? Do que os picos elevados, né? Então, quanto maiores picos, maior vai ser a interação, né, desses dois corpos, né? Então, o perfil da rugosidade, o perfil microgeométrico, ele vai ter uma importância aí na lubrificação, uma aplicação prática aí na tribologia. Beleza? Outra aplicação aí interessante, ó, é a aplicação na transferência de calor, né? Se nós imaginarmos que nós temos aí 3 modelos de transferência de calor, condução, né, convecção e radiação, nós vamos ver que a superfície, né, ela vai influenciar, a rugosidade da superfície influencia. Quanto menor a rugosidade, ó, vou diminuindo a rugosidade, o meu coeficiente de transferência de calor também muda. Isso acontece porque eu vou ter, pensem aí, ó, se eu tenho uma superfície que ela é mais rugosa, ela tem mais aqueles picos, aqueles vales, eu vou ter ali uma área, né, diferente, né? E eu vou conseguir trocar calor ali por convecção, né? Ou por radiação. Então, a rugosidade ela também influencia, né? Parece não ser tão intuitivo, mas ela também influencia no coeficiente, né, de transferência de calor, tá certo? Outro exemplo, aqui nós temos um gráfico que mostra a rugosidade, né, de mancais de deslizamento, que eles estão, né, aí trabalhando, né? E o primeiro mancal ele teve a rugosidade, ele foi retificado, né? A retificação é um processo de usinagem por abrasão. Então ele conseguiu aí ter uma rugosidade de 3 micrômetros, o outro de 2 micrômetros, e aqui o terceiro que foi um superacabamento, né? Um processo aí de acabamento, né? Que deu 1,5 micrômetro. Então, com o tempo, ó, foi averiguada a temperatura do mancal no tempo, né? O tempo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, notem aqui a rugosidade maior, né? Fizeram com que... Eu coloquei aqui 200 graus como o valor, né, de temperatura limite, né? Para ilustrar, né? Então, notem que a peça que teve a maior rugosidade chegou primeiro, né? Na temperatura máxima, né? A rugosidade menor ficou um pouquinho depois, e aqui a última, né, com a melhor rugosidade, né, ela foi bater lá. Então nós temos aí um acréscimo de tempo, né, de trabalho bem superior do que esse tempo aqui inicial, tá bom? É uma aplicação aí. O atrito, né, a rugosidade está relacionada também com atrito, geração de calor, isso tudo influencia. Outra aplicação aí, ó, peças, né, impressão, existe outras, né, pessoal? Eu coloquei aí só para a gente ilustrar 4 aplicações, fora a aplicação de fabricação, né? A impressão 3D, né? As peças, né, fabricadas por impressão. Aqui nós temos impressão de material polimérico, impressoras tridimensionais de bancada e pelo próprio fundamento do processo, né, deposição de camadas, né? Nós temos deposição de camadas uma após a outra, proveniente ali do modelo CAD, né, fatiado ali no fatiador, o modelo geométrico, né, então a peça ela é fabricada, né, a partir do nada, do zero, né, a partir de deposição de camadas. Então eu vou ter ali, dependendo dos parâmetros que eu utilizar, eu vou ter limitações em termos de acabamento superficial e também pressão dimensional, tá bom? São limitações, né, de impressão 3D com material polimérico, né? Então, é um campo de estudos também que a gente tem feito aí. E nós poderíamos usar um rugosímetro e medir essa rugosidade aí, tá bom? Medir o perfil de rugosidade dessas peças fabricadas, tá bom? Então, é outro exemplo, né, de aplicação dos conceitos de acabamento superficial, tá certo? Aí já voltado para manufatura aditiva, tá certo?